Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês, certo? Diante de tudo aquilo que nós já ouvimos. Eu também tenho a minha história. Eu às vezes incomodo ele com coisas tão pequeninas, às vezes questão para resolver, eu ligo: o que o senhor faria se estivesse nessa situação? Ele me pastoreia bem, mas eu quero usar este momento de gratidão e quero abrir com o Salmo 116. Eu vou usar aqui 8 pontos rapidinho, certo? E vai ser rápido, se for bom ou se for ruim. É porque quando você escuta uma palavra 8 pontos, se o primeiro for ruim, você já se arrependeu de ter vindo. Você fala: Senhor, são 8, certo? E vai ser um pior que o outro. Então eu dou garantia a você que vai ser rapidinho. Se for bom, vai ser rápido. Se for ruim, também segura que vai ser rápido, tá certo? Mas nós vamos começar Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. É um momento de festividade, de alegria, de agradecimento. E podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção, por esse texto começa com um indivíduo fazendo uma pergunta para quem? Com quem o salmista está conversando, né? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Será que ele está perguntando a seu pastor, a seu pai, a um amigo, alguém mais experiente? Com quem conversa o homem ao fazer essa pergunta? O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios? O salmista, na verdade, está conversando consigo mesmo. Ao olhar para a sua vida e ver quão grandes coisas Deus fez, o que Deus lhe permitiu viver até o presente momento, ele ainda não está morrendo, não é nada disso. Ele não está fazendo uma reflexão num leito de morte, moribundo, não é nada disso. Ele está simplesmente olhando para a sua vida e conversando consigo mesmo. De que maneira eu vou agir e ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez por mim? Por que eu abro esse texto? Porque ele me pediu para estar aqui manhã e noite. Primeiro Silas me convidou e depois, né, ele falou: Cláudio, você tem como estar aqui manhã e noite? Eu falei: tranquilo. Eu vi a gratidão de seu filho, a querer agradecer pela vida de seu pai, mas eu vi a gratidão do aniversariante, de olhar e dizer: o que eu vou dar? A olhar para a minha vida, certo? Ao conversar comigo mesmo, a fazer uma comunicação intrapessoal e dizer para mim: olha, ao viver tudo isso, como eu posso responder a Deus por todos os benefícios? Então nós vamos percorrer um caminho rapidinho para olharmos isso. Mas o salmista também responde a própria pergunta que fez a si: de que maneira eu vou ser grato a Deus? Então ele faz uma listinha bem rapidinha, dizendo: primeiro, eu vou aceitar o seu projeto de salvação. Tomarei o cálice da salvação. Ele diz: invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos agora na presença de todo o povo. Preste atenção. Ao olhar para si mesmo e descobrir de que forma ele recompensaria a Deus não se recompensa com dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. A Deus não podemos recompensar com o nosso tempo, ele é o dono de todas as coisas. Mas ao nos posicionarmos diante de Deus com gratidão, reconhecendo aquilo que ele fez por nós, essa é o maior pagamento, a maior e melhor moeda de se pagar a Deus. Então ele diz: a primeira coisa que eu vou fazer, mediante a tudo que Deus tem feito por mim, é tomar o cálice da salvação. É entender o processo da salvação aqui no Velho Testamento, mas para nós no Novo. É invocar o nome do Senhor, e para que todos saibam que tudo aquilo que eu falo é por Ele, para Ele, e sem Ele eu não faria nada.
O salmista olha para tudo isso e ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Olha o que ele está dizendo: eu vou viver a minha vida na presença de Deus, sim, mas diante de todo o povo, e todo o povo saberá que Ele é o meu Deus, e que minha vida está pautada em fazer com que o nome dele seja glorificado e engrandecido. Olha a postura do salmista. E ele termina dizendo, verso 15, é lógico: preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele não está falando nada de morrer, não. Ele simplesmente está dizendo que alguém que é capaz de tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, certo? Pagar os votos na presença de todo o povo, é alguém que vive uma vida, né, que vai agradar a Deus. É isso. Quando Jesus chora no túmulo de Lázaro, por que ele está chorando no túmulo de Lázaro? Se ele vai ressuscitar Lázaro, me parece que ele não chora por causa de Lázaro, e sim por causa dos ambientes cujos quais as pessoas vão estar, e ele não vai poder ressuscitá-las porque não aceitaram o seu processo ou projeto de salvação. Então eu quero seguir uma listinha agora rapidinho de coisas cujas quais ele é grato e nós somos gratos. E como é uma escola, né, um culto matinal de escola, eu também venho dessa, né, estrutura de escola, eu vou usar bastante texto bíblico, vou falar pouco. Se você quiser anotar, você anota, senão depois você pega a gravação, e à noite eu vou ser um pouco mais evangelista, mais divertido, essas coisas, tá certo? Então vamos lá, aqui, vamos começar aqui. A primeira coisa, que somos gratos, porque ele só é quem é, porque existe. Entendeu? Vamos ser gratos pela existência, não apenas dele, mas pela nossa, pela oportunidade de existirmos, porque tudo começa deste princípio: existirmos. Então, olha só, somos gratos porque ele te criou, pastor Sal, certo? E vamos usar alguns textos, não estou fazendo nenhuma comparação, certo? Você vai comparar ele com Salomão, vou comparar, não estou comparando com ninguém. É o mesmo espírito que estava lá, está aqui. É só isso. Tem gente que está comparando com fulano, não estou comparando nada. Se você não sabe escutar, você pede informação a quem está do lado, tá certo? É isso aí. Porque o povo hoje não escuta o que nós falamos, escuta o que quer. Esse dia eu estava pregando num culto, falei: Eucana casou com Ana, com Penina. Um cara na primeira fila falou assim: pastor, Eucana também. O cara achou que eu estava falando de cachaço, o pinguço, tá certo? Então preste atenção, somos gratos pela oportunidade da existência. Vamos lá, Jeremias 1:5. Antes que te formaste no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Preste atenção, duas coisas que nós vemos aqui que são importantíssimas. Antes de formar no ventre eu já te conheci, certo? E antes que saísse da madre. É importante entendermos isso. Há dois momentos seus que Deus não divide com ninguém, nunca. Deus nunca dividiu com ninguém o dia que você chegou aqui. Nenhuma mãe foi capaz de saber o momento exato da fecundação. Não existe isso. Ela vai descobrir que está grávida semanas depois, dias depois, meses depois, certo? Mas ninguém, Deus não divide. O momento em que Ele colocou você no ventre, Ele não divide com ninguém. Mas Ele diz agora, antes que você saísse da madre. Agora Ele está falando da próxima fase, certo? Agora sim Ele está dizendo, o dia que você nasceu. Nós não nascemos de verdade ou fomos formados de verdade no momento em que saímos da barriga. Não, não, não. Por que temos todo esse embate no que diz respeito a aborto? Porque para nós é assassinato. Não matarás, um dos 10 mandamentos. E o salmista, ele está dizendo isso e vai falar isso já já. Mas o profeta Jeremias também escuta isso. A madre, antes de sair da madre, antes de ser formado, certo? Eu te santifiquei e as nações te dei por profeta.
O segundo texto para isso, Salmo 139, verso 16, os teus olhos viram o meu corpo. Agora é o salmista dizendo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Eu acho isso fantástico. Elas foram escritas, sim, mas precisavam de decisões para que elas se concretizassem. Não é porque Deus te disse algo, ou disse algo a seu respeito, que isso necessariamente vai ter que se cumprir. Não. Nós estamos ouvindo uma palavra, está aqui, ó, Salmo 139, 16. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. O que a Bíblia está nos dizendo é que tem palavras, certo, que foram ditas, mas para que elas sejam, ou para que elas aconteçam, precisa de uma continuação. Mais do que aquilo que Deus disse, uma postura nossa. E é isso. Eu quero abrir falando da existência de um homem, da nossa existência. Não é apenas a comemoração no aniversário de uma pessoa, mas é a inspiração da vida de uma pessoa para todos nós. É só isso. Então tudo parte a partir do momento que nós existimos, que nós chegamos neste mundo, fomos formados, e Deus não dá satisfação a ninguém do dia que chegamos. Talvez se estivéssemos na nossa cultura, né, a postura de comemorarmos o aniversário de 1 ano com 3 meses, talvez tivéssemos mais valor para a vida. Pense, se todas as vezes que uma criança fizesse 3 meses, então somaria aos 3 meses os 9 que esteve de gestação, e teríamos então, certo, uma festa de aniversário do 1º ano. Mas isso não faz parte. Mas para você entender o outro dia que Deus também não divide com ninguém, além do dia da sua chegada, é o dia da sua partida. O dia que você vai embora ninguém sabe, nem Deus. Por mais que um médico possa acertar o dia, por mais que ele possa acertar o período do dia, ele jamais será capaz de dar com precisão a hora, o minuto e o segundo que alguém vai embora, porque Deus não divide isso com ninguém. Então abrimos aqui com a gratidão. Somos gratos pelo pastor Silas existir, somos gratos pela nossa existência, mas isso ainda não é tudo, certo? Somos gratos também porque ele conseguiu descobrir a diferença entre o menino e o homem. Tem gente que acha que maturidade vem com a idade, e eu conheço gente que é bobo quando é novo e fica velho, continua bobo. Só um bobo com ruga. Conhece alguém assim? Precisa levantar a mão não, tá certo? Então nós vamos usar 2 textos, sabe? Porque é importante que as pessoas descubram isso. Isso faz parte da nossa vida. E é uma inspiração quando olhamos isso de uma forma tão latente na vida deles. Salmo 37, 25, olha só. Fui moço, agora sou, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o... Isso, eu gosto disso. Primeiro porque é só uma parte da história. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Bom, aqui está falando só de idade, né? Fui moço, sou velho e estou olhando as coisas acontecer, tá certo? Então isso faz parte, a cronologia. Mas olha o texto que vem agora, e esse é pesado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, fala assim, ser homem, isso, acabei com as coisas de isso. Eu sou grato por ele, é uma inspiração a respeito disso. Já teve o tempo de sua meninice? Lógico que teve, já foi jovem, muitos anos atrás, certo? Mas foi um dia, ele nem lembra mais, né? Ele está assim, certo? Mas olhe só, certo? O que o texto está dizendo agora. Quando eu era menino, eu já fui menino, mas hoje não sou mais. Eu já pensei como menino, eu já senti como menino, e eu já agi como menino. Mas assim que eu cheguei a ser grande, eu acabei com as coisas de menino. Eu gosto disso. Você já entrou na rede social dele para ver o que os outros falam dele? Entra a qualquer hora,
vê lá os elogios, vê lá os atributos, vê lá, porque menino não suportaria, já teria cancelado, não precisaria nem de lei para tirar do ar, não, já arrancava, eu mesmo tiro, porque tem hora que a gente que é amigo dá vontade de entrar lá e xingar um indivíduo de abençoado, filho de uma meretriz desviada, não é verdade? Dá vontade da gente falar, sim ou não? Mas eu gosto de ver a postura de homem. Não acabou o menino, não tem mais menino. Vamos avaliar as coisas, vamos avaliar, como o Paulão estava citando aqui. É negócio, é igreja, é amizade, é filho, tá certo, tá errado. À noite eu vou mandar uma mensagem dessa, certo? Mas é importante, porque hoje nós estamos precisando de mais adultos, gente madura, certo? Hoje um mimimi dá nada, você não pode falar nada. Hoje você chama a atenção de alguém, primeiro você pede desculpa, depois você leva um calmante, depois você paga um café e fala com muito cuidado, certo? Muito cuidado, né? É assim que funciona. Mas a postura dele, eu gosto disso, dessa coisa. Eu aprendi a ser homem, a diferença de um homem e de um menino, a diferença de uma mulher e de uma menina. É assim que funciona, certo? Tem gente que nem sabe. Lá na igreja esse dia mesmo chegou uma senhorinha. Eu acho que ela não avisaram ela a idade que ela tinha, porque ela foi com uma roupinha que parecia uma tchutchuca. Eu nem perguntei a idade, porque pelo que eu estava vendo, o CPF dela só tinha uns 3 números. De tão velha que ela era. Eu não estou falando de idade, estou falando de maturidade. Então eu sou grato, porque eu vejo. E tanto vejo porque eu pergunto, eu consulto, certo? Talvez eu seja um dos que mais consulto. Por quê? Porque eu vejo maturidade. O tempo de homem, certo? O tempo de criança, o tempo de menina ficou para trás. A vida está pedindo de você postura, posicionamento, firmeza. E preste atenção, e preste atenção aqui, querido. Nós não somos devotos de ninguém, porque devoto é só admirador. Ninguém é devoto de Jesus. Jesus não tem devoto, ele tem seguidor. Alguém que imita, que é capaz de fazer a mesma coisa, que é capaz de ir na mesma vibe. É assim que funciona. Então é importante nós entendermos, certo? E ele é uma inspiração, diz para nós. O tempo de menino, fala para quem está do seu lado assim: o tempo de menino acabou. É isso aí, diga assim: nós somos carioca. Se é para cair, nós cai atirando. É isso aí, entendeu? O bagulho é doido. Terceiro motivo de gratidão: sou grato por ter esposa e filho. Porque tem gente que vem nesse mundo, nem alguém para arrumar consegue. Chega sozinho e parte solitário. Aliás, vou dar uma dica: se você quer arrumar uma pessoa para os solteiros, rapidinho, 4 dicas para quem está na pista. Isso aí, né? O aniversário do pastor Silas, mas é você que ganha o presente. Número 1: quer arrumar alguém, torne-se interessante. Porque antes de alguém casar contigo, se interessa por ti. Então como é que eu me torno interessante? Primeiro, seja bonito. Se você for bonito, não precisa fazer força, é só aparecer. Bota a cara na vitrine que os currículos chegam. Entendeu? Pastor, eu vim sem beleza. Sabemos disso, que algumas pessoas não vêm com esse atributo. Então vou tentar te ajudar, por isso que tem 4. Olha só. Pastor, não vim bonito. Então vamos para a segunda coisa que torna você interessante: postura. Tem gente que não é bonito, mas tem uma postura. Aí, tá certo? É isso aí. Ok? Então olha para mim rapidinho. Certo? Segundo, tenha postura. Você não é bonito, cara, mas pelo menos, certo? Nunca ande correndo. Quem corre é escravo. Gente decente pode estar com pressa, que vai orando: Senhor, é meu tempo, sangue de Jesus tem poder. Estou atrasadinho, mas não corro. Postura. Vai sentar, sente direito. Vai ficar em pé, fica direito. Se a senhora dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora, tá ruim. Mulher tem mais atributo: bota uma sandália de salto alto para levantar a traseira, faz tô dando uma coisa. Postura, para a senhora parecer assim, tipo a égua do faraó. É ou não é verdade? Isso. É, na Bíblia isso é elogio. Eu estou fazendo um elogio bíblico, ok? Pastor, está ruim para mim, porque além de não ter beleza, eu não tenho. Está ficando difícil, mas nós vamos ver se ajeita para você.
Terceira coisa que te torna interessante: cultura, conhecimento, informação. Nossa, também. Você fica interessantíssimo quando você conversa sobre diversos assuntos. Com você uma cabeça pensante. Mulher ama homem inteligente. O homem não gosta muito de mulher inteligente, não. Elas são muito perigosas, sabe pensar, sabe viver sem nós. Não, na verdade, o homem não gosta, não. É muito comum você ver um homem inteligente com uma mulher burra, mas você nunca vai ver uma mulher inteligente com homem burro. Mulher não gosta de homem cabeça de rolinhas. Não gosta. Vamos aqui que eu não estou falando nada disso. Eu abri um parede. Tem que ter cuidado para conseguir voltar. Você está aplaudindo porque você é casado. É ou não é verdade? Pastor, olha só. Eu não tenho beleza, eu não tenho postura e eu não tenho cultura. Então, meu filho, vai arrumar dinheiro, porque também vai ficar muito interessante. Arruma um BMW, arruma um negócio legal que você vai ficar. Tá certo? É assim que funciona. Então, preste atenção, nós vamos louvar a Deus. Somos gratos pela família, certo? Não apenas pelo casamento, porque pessoas sonham em ter filhos e não conseguem ter. Às vezes nós não valorizamos isso porque temos, mas é uma preciosidade. Nós vamos olhar isso em 2 versículos. O primeiro é Provérbios, e esse aqui é fantástico, 5:18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 43 ou 44 anos de casado, casou com 21, não é isso? Menino, eu vou falar igual ele é, eu vou me soltar, né? Olha só que coisa fantástica. Esse texto, bendito seja o manancial. Não estou estabelecendo crítica nenhuma, não, por favor, mas é muito legal nós olharmos por uma estrutura de um homem casado apenas uma vez. As pessoas se ofendem e dizem: mas pastor, se eu fiquei viúvo. Se você ficou viúvo, deu sorte que casou de novo. Porque já matou alguém, deveria ser considerado relacionamento de risco casar com você, é ou não é? Você quer ver como é que o negócio é difícil? Me ajude aqui numa pesquisa de campo rapidinho. Levante a mão para mim todas as viúvas deste lugar. Todas as viúvas. Viúva, deixa eu começar a contar aqui rapidinho. Viúva, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Me ajude aí. Cadê? 6, 7, 8, 9, 10. Cadê aqui? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cadê 19? Não vou contar em cima não. 19, 20. Cadê 21? Faz assim se tem aí em cima. 2 viúvo. Aqui, todo mundo aponta para o viúvo. Abaixa a mão. Está tão raro que o pessoal está fazendo assim, ó. Se somar na igreja inteira, não tem uns 6. O que indica que casamento mata homem. Estatística ruim para você que é solteiro, viu, menino? Mas eu acho isso extraordinário, certo? E eu quero louvar e quero que se repita na minha vida. Amém? É assim, não estou estabelecendo crítica não, mas eu estou dizendo o quão legal, o quão importante é olhar alguém que pode chegar até o fim com alguém que começou. Não terminou por desacordo, por nada, por morte, nada. Viver juntinho, pensa em morrer os dois juntos, segurando na mão assim. Vai você, vai. E o outro falando: não, vai você, vai. Romeu e Julieta, lembra? Shakespeare. E aí um foi e outro diz: nossa, vou depois, vai. Mas é extraordinário, certo? Então somos gratos a Deus pelo exemplo que vocês nos dão de casamento. E também Salmo 127, verso 3: eis que os filhos são herança do fruto do ventre, o seu, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Eu gosto disso, que a Bíblia também está instruindo. Tenha filho velho demais não. Normalmente os pais ficam velho, vai ter filho, fica bobo. Filho para ser novo, para você usufruir. O menino pula em cima de nós, certo? Depois a gente vira avô. O que é avô? Avô é um burro que o filho amansou para o neto montar. É mais ou menos assim, é ou não é? Mas somos gratos a Deus pelas filhas, pelo filho, pelos netos, pela nora, pelos genros. Amém? Nós olhamos, você viu a foto da família ali, o vídeo da família? Isso para nós é de suma importância, e nós somos gratos a Deus pela família de vocês, porque a família de vocês é uma família de influência nacional. Você sabe o peso de ser filho de quem é?
Pode fazer nada, pode fazer nada. Sei que nas suas orações você já perguntou: Senhor, tem camarote aí em cima? Porque não é possível. A cobrança não pode fazer nada. Tá certo? Então observe, somos gratos por sua família, somos gratos por sua esposa, pelo seu casamento. Queremos declarar que vocês são casados para sempre, que a força que une vocês sempre será mais forte do que toda empregada para separar. Seus filhos são herança do Senhor, moradores dos céus. É verdade, isso aí. E que Deus te dê força, filho, força para fazer amor. Isso é bíblico, gente, bíblico. Olha só, olha aqui, outra coisa. Quando a gente fala fazer amor numa idade mais avançada, vai ler a Bíblia, que a Bíblia dá um show disso. O Abraão, 99 anos, mano, pegando a Sara com 89. Pensa o Abraão falando: estou indo aí, Sara. E Sara falando: vem devagar, meu velho, vem devagar. Então somos gratos, agradecemos a Deus por sua família, certo? Por sua esposa, pelos seus filhos. Posso ouvir um amém? 4. Já está terminando já. Certo? 4. Somos gratos porque Deus te deu um nome. A coisa mais poderosa, principalmente que os mais velhos têm, é saber a importância de um nome. É ou não é? Hoje essa garotada está meio esquisita. Não esquenta muito com o nome. Mas na minha época o pessoal falava de fio de bigode. Vai fazer um negócio, arranca o fio assim e dá para o outro. E o outro levava, lembra? Nome, tem um nome. Isso é preciosíssimo. E mais do que receber um nome, é o que você vai fazer com o nome que você recebeu. Gênesis capítulo 12, verso 2. Olha o que Deus diz a Abraão, finalzinho do verso 2: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. É isso. Somos gratos pelo nome que Ele te deu. E mais do que o nome que Ele te deu, o que você faz com o nome que Ele te deu. Entendeu? É muito importante se todos nós prezássemos por isso. Eu aprendi uma coisa com ele bem interessante. Uma vez ele estava numa batalha e eu vi que as coisas... E aí eu fui brincar com ele, falou assim: mas você não acha que você pode perder? E ele me disse o seguinte: se eu luto por aquilo que eu acredito, eu nunca perco. Eu acredito, estou lutando, certo? De qualquer forma, eu ganhei. E eu peguei uma lição, para mim, muito poderosa. Porque é um nome, certo? Um nome. Sabe o que é nome? É aquilo que Jó tinha. Sabe? O Jó. Quando Deus fala: e aí, Satanás? Beleza? Tá dando um rolezinho? Isso, tem lugar para ficar não, né? Sem congregação. Isso. Vamos embora. Já deu uma olhadinha no meu servo Jó? Sabe quem falou que Jó era íntegro, reto, que temia a ele, que se desviava do mal? O próprio nome. Somos gratos pelo nome. Olha só, 2 Crônicas 9:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama, o nome do Salomão, ela veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis. Preste atenção. Quando você constrói um nome, inevitavelmente o seu nível muda, o ambiente que você frequenta muda, a influência cuja qual você estabelece muda. Então não tem como não ver este homem ao lado de presidentes, ao lado de governadores, de empresários, de pessoas ricas muitas vezes, mas de pessoas humildes em outras situações, porque faz parte da história. O nome que Deus deu a ele, certo? É um nome que se destaca, e é importante nós vermos isso, observarmos isso. Então nós somos gratos a Deus, agradecemos hoje. Deixa eu voltar aqui, certo? Primeiro pelo Senhor existir, depois por o Senhor descobrir o que é a diferença entre um homem e um menino, certo? Somos gratos a Deus por sua esposa, por sua casa, por sua família. Somos gratos a Deus por Deus ter te dado um nome. É isso. E um nome que tem se mantido de pé. E vocês sabem que tem, que se não tivesse, já teria caído. É assim que funciona. Mas mais do que um nome, somos gratos porque tu recebeste uma missão.
Porque tem gente que tem nome, mas se recebe às vezes não quer ver, não gosta. Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade ao cativo, certo? A restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto dessa palavra ungiu, e aqui eu quero aplicá-la hoje como autorização. O Espírito do Senhor me autorizou, é mais ou menos isso que nós vemos aqui. Somos gratos a Deus pela autorização e pelo reconhecimento da autorização. Guarde o que eu vou lhe dizer agora. É importante você saber, certo? O que você foi autorizado para fazer. Por exemplo, eu fui autorizado a falar com humor. Tenta contar uma piadinha no culto, igual eu faço. Tenta fazer o que o Eliel veio fazer aqui. Tenta fazer o que ele faz, o que ele fala. Vai lá e fala. E me diz onde você vai ficar preso, que eu mando a oferta. Vai lá e fala, certo? A autorização, é isso. Eu gosto disso porque ele conseguiu enxergar que recebeu uma missão e sabe o que está fazendo. É só isso. Não tente fazer, descubra a sua unção, é isso. Descubra que se você veio, né, porque se você não sabe sequer o que foi chamado para fazer, como você quer entender o que os outros estão fazendo? Até porque se você não faz nada, você é alguém que critica tudo. Porque fulano faz isso, que fulano faz aquilo, e tu faz o quê? Tu é tão ruim que tu não vai nem para o inferno. Tem um setor, certo, que não tem nem demônio para te dar atenção. Você nem merece. Você está rindo, às vezes, de você. Então, reconhecimento de missão, é isso, é importante. Saber cujo qual nós somos gratos, porque vemos ele fazer coisa que às vezes você concorda, não concorda. Você gosta, você não gosta. Você acha certo, você não acha certo. E fala. Agora ninguém fala nada, porque você não foi chamado para fazer, certo? Às vezes ninguém vai te entender. E tem que entender, não tem que entender nada, que você tem que fazer o que Deus está mandando, e pronto. Se estão gostando, se não estão gostando, se estão... Para pensar. Eu gosto de Jesus porque Jesus não tinha problema com isso. Um jovenzinho falou com ele: Senhor, eu estou a fim de entrar no reino, eu faço o quê? Jesus falou: você conhece o mandamentozinho lá do Moisés? Ele falou: isso eu conheço, eu faço desde pequenininho. Jesus falou: mas ainda te falta só uma coisa só. Para mim falta tanto. O menino só falta uma coisa. Você vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. O menino falou: não gostei não. Jesus falou assim: ó, manda a lembrança, que eu vou ficar junto. Jesus não baixou a régua dele. O cara estava entendendo, sim ou não? Ele foi comer na casa do Zaqueu. O pessoal concordou. Jesus perdeu a fome. Jesus falou: nem vou comer. O pessoal não entende. Que não entende, que se dane. Entendeu? Amanhã faz 2 dias que não entendeu. É isso. É importante nós olharmos para isso, saber e reconhecer a missão. Agora, essa aqui, eu acho que vale também você pensar nisso aqui. Somos gratos por o Senhor gozar de proteção, porque a chapa é quente. Ai de mim, que peregrino de Mesé, que habito em meio à tenda de Quedar. Eu sou pela paz, mas quando eu falo de paz, esse que é a guerra. Está cheio de filisteu. Salmo 121. Esse aqui eu vou inteiro para ficar fácil, são só 8 versículos. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do que fez o céu e a... Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te... O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo. Guardará a tua... O Senhor guardará a tua entrada e a tua, desde agora e para. Eu sou grato pela proteção, porque quando eu olho como Deus te protege, eu falo: Senhor, nossa,
Porque se você analisar direitinho, já era para ter morrido. A verdade é essa, não é? Quando eu fiz aquela pergunta anterior, a pastora Lisete podia levantar a mão. Viúva. Para pensar, meu irmão. Não tem homem para proteger do jeito da proteção que você precisa. Não tem não, meu irmão. É só Deus. É Deus movendo os anjos, dando ordem aos anjos a seu respeito. É vendo 1000 cair ao lado, 10.000 à direita, mas se mantendo de pé, porque vara e o cajado é o que consola, é o que mantém. Então somos gratos pela proteção. E eu oro muitas vezes, não apenas para que Deus o continue, né, protegendo, mas que também estenda essa proteção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Porque não é só um ataque direto, não. São ataques indiretos, são filhos, são netos, saúde, esposa, certo? É uma série de coisas, negócios. Então somos gratos, agradecemos hoje pela proteção. É isso aí. Às vezes você entra na guerra e, meu irmão, porque Deus pensa, não deu para fazer estratégia de guerra, é Deus. Ninguém sabe guerrear igual Deus. Vamos para Jericó. Jericó fechada. Chega Josué com a patotinha dele. Aí lá vem Josué para guerrear contra Jericó. Lembra disso? Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Aí Josué vai lá, dá quantas voltinhas? Vamos voltar aqui. Eles estão vindo. Suba na muralha, aqueça o azeite, prepara as lanças, põe o fogo. Aí vai ele, 7 voltinhas e vai embora. Segundo dia, lá vem eles, sobe na muralha, esquenta o azeite, 7 voltinhas, vai embora. Terceiro dia, lá vem eles. E aí vem mesmo. Pô, já tem 2 dias que não vem. Não, mas hoje vem, hoje é o terceiro. Então vamos embora. Aquece o azeite, taca fogo, pega a flecha, sobe todo mundo. 7 voltinhas, vai embora. Você sabe o que Deus está fazendo? Ele está minando o poder de resistência de Jericó. 5º dia, sobe aí, só você. Os quentes não, esquenta não, só morna. Taca fogo não, só faísca. No 7º, ninguém esperava mais. E não vem não. Vamos ficar aqui bebendo um negócio. Você está rindo, mas é sério. Olha só. Nosso Deus é Deus que sabe guerrear. Ele é o Todo-Poderoso. Muitas vezes temos amigos, sim, pontes de apoio, homens de oração, mas tem hora que o bicho pega e vai todo mundo embora. Se Jesus ficou sozinho, não é? Sozinho, por que nós não vamos ficar? Mas quando todo mundo for embora, tem alguém que não vai. É aquele anjo que está lá na fornalha, certo? É aquele anjo que é enviado para a batalha contra Senaqueribe. Ok? Então nós agradecemos a Deus, porque ao olhar a proteção que é liberada sobre ti, nós sabemos que ela existe. Essa é a grande verdade. E para terminar, vou terminar com um texto de Gerson, que quase atrapalhou minha mensagem, a citar Caleb. É porque se é para terminar com idade, termino como Caleb. É o ponto 8. 14:10. Agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos. Eu acho que é pouca idade para tanta história. Eu acho que pastor Silas tem um pouco mais de 66, mas não vou discutir isso, certo? Está acabado assim porque ficou perto da praia. Marizia, acaba. Mas eu quero agradecer também por este vigor, por essa força, por essa inspiração que tem sido para todos nós. O que eu mais lamento é que grande parte das coisas e das virtudes e qualidades, elas só serão vistas no âmbito maior depois da partida. Porque aí as pessoas vão dizer: se tivesse aqui, não seria assim. Se tivesse aqui, teria lutado para isso. Então eu quero fechar a minha palavra dizendo que o Senhor esteja sempre apoiado na palavra de Deus, sempre protegido pelos anjos e sempre coberto de orações.